e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Consagramos a Ti, doce e amado Espírito Santo, o dia de hoje e pedimos o Teu favor, pedimos uma liberação do céu sobre as nossas vidas. Oramos por livramento, oramos por paz, oramos pedindo que o Senhor abençoe e guarde a nossa família, que o nosso lar seja um lugar de renovo de forças, que o nosso lar seja cheio da presença do Senhor, que a prosperidade habite no nosso lar, a vitória, a mão de provisão do Senhor esteja na nossa casa. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos conduza em todas as coisas, conduza a nós, conduza a nossa família, nossos filhos, dá sabedoria a eles e livra-os de todo mal. Pedimos a bênção sobre cada lar, Senhor. Pedimos a bênção poderosa que vem do alto sobre cada lar, sobre cada família, em cada lugar. Pedimos a bênção do alto, a bênção que somente o Senhor pode dar. Livra-nos, Pai, da maldade, livra-nos da inveja, livra-nos das contrariedades, livra-nos daquilo que vem contra nós. E nós declaramos, por 7 caminhos, irá bater em retirada no poderoso nome de Jesus. Invocamos o nome poderoso de Jesus Cristo aqui nessa oração e pedimos, Pai, fortalece a cada homem, a cada mulher. Fortalece, Pai, o trabalhador, a trabalhadora. Fortalece, Senhor, este homem que tem muitas responsabilidades, que tem seus negócios, que tem seus projetos. Que o Senhor possa abençoá-lo com provisão, o Senhor possa abençoá-lo com graça, o Senhor possa colocar no caminho dele as pessoas certas, as pessoas que vão ajudá-lo na sua missão. Eu oro por essa mulher, Pai, que é uma desbravadora, que é uma guerreira, que luta pela sua casa, que luta pela sua família, para que o Senhor libere uma unção de ousadia, de prosperidade e de fortaleza sobre ela. Meu Pai, nós confiamos em Ti e declaramos, ó Deus, que o medo, a perseguição, a inveja, a maldade, os ciúmes contra nós não tem poder sobre a nossa vida. Oramos para que a Tua mão seja sobre nós e nos faça prosperar em tudo. Meu Deus, abençoe este lar. Nós abençoamos este lar. Nós abençoamos esta casa no poderoso nome de Jesus Cristo. Nós pedimos a bênção do Senhor. Amém e amém. Diga assim comigo: minha casa está sendo visitada pela presença de Deus. Amém? Chame essa presença de Deus agora aí para dentro da sua casa e diga assim comigo: presença de Deus, enche a minha casa, enche a minha família. Aleluia! Chame pela presença de Deus. Invoque a presença de Deus agora. Chame você aí, aonde você está, chame a presença de Deus e diga: presença de Deus, vem sobre a minha casa, vem sobre a minha família, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Diga assim: eu consagro esse dia para que seja um dia de sucesso. Eu consagro esse dia para que os meus passos sejam dirigidos pelo Senhor. Aleluia, aleluia. Coloque tudo nas mãos de Jesus Cristo. Invoque o nome de Jesus, chame por Ele agora e diga: Jesus, está tudo nas Tuas mãos. Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Salvador, Tu és o capitão do meu navio, guia a mim e a todos da minha casa. Traz Tuas bênçãos na minha vida, traz Tuas bênçãos na minha casa. Amém. Aleluia. Você sabe o que você está fazendo aqui?
você está chamando Deus para dentro do seu lar. É isso. Quando Deus colocou esse propósito no meu coração, hoje nós vamos fazer a terceira declaração. Estamos fazendo 2 declarações por dia, começamos ontem. Fizemos uma declaração às 6 e outra às 18. E hoje também vamos fazer uma agora pela manhã e depois vamos fazer uma às 18 horas. Nós estamos abençoando, nós estamos quebrando barreiras. Você não tem ideia do que está acontecendo aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu quero começar com um testemunho que nós recebemos de cura de câncer. Na verdade, 2 testemunhos recebemos de cura de câncer da Rita, que acompanha nossas orações. Ela intercedeu por alguém, olha o que ela escreveu para a gente. A paz do Senhor. Eu venho agradecer pelas suas orações. Há mais ou menos 2 anos, eu pedi oração pela dona Renata, que estava em tratamento contra o câncer. Confesso que não foi fácil para ela, foram dias muito difíceis, mas para a glória do Senhor, este ano ela recebeu o resultado dos exames. O resultado diz que ela está livre do câncer, para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Deus abençoe, Rita, vale a pena ser um intercessor. Também recebi da Denilze, que acompanha nossas orações aqui. Tudo bom? Diz assim: a paz, por várias vezes pedi oração pela cirurgia do rim e operei 2 vezes. Na terceira vez foi preciso retirar o rim direito, pois eu estava com câncer. Mas graças a Deus não havia raiz e por esse motivo não foi preciso fazer rádio e nem químio. Acompanhe as orações todos os dias há mais de 2 anos. Obrigado, Deus abençoe sua vida e sua família. Glória a Deus. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo intervém. Muitas vezes as circunstâncias da vida, elas tentam nos parar. Mas quando colocamos a nossa fé em Jesus, Ele sempre vem com resposta. Ele sempre intervém. E hoje eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. E a palavra que eu vou liberar hoje vai fazer com que muita coisa ruim caia por terra da tua vida e da tua casa. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero ser fiel a essa palavra. Quero pedir a você que está aí junto comigo, compartilhe agora essa oração. Em alguns celulares tem um botão compartilhar, em outros tem só uma setinha assim, tá? Daí clica na setinha, outros tem um botãozinho em cima que é só um pingo, e você clica ali e compartilha. Manda aí para o máximo de pessoas que você puder essa oração. Tem gente próxima de você que Deus vai te usar para ser resposta na vida dessa pessoa. Amém? Deus vai te usar para ser resposta na vida dessa pessoa. Eu quero liberar uma palavra para você que tem sido vítima do ciúme, da inveja das pessoas, da maldade das pessoas. Isso vai cair por terra e não vai prevalecer na sua vida. Maior é Deus. Eu estava, antes de começar aqui essa live, estava meditando nos Salmos 19, nos Salmos 20. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa fortaleza. Por isso não temos que ficar preocupados com quem tem ciúme, com quem tem inveja, com quem tenta o mal contra nós, porque maior é Deus. Maior é Deus. E a palavra que o Senhor me deu hoje está lá em Neemias 6, verso 3, que diz: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Eu quero falar um pouco sobre a síndrome de Sambalate. O que é a síndrome de Sambalate? Deus deu uma missão para Neemias de reconstruir os muros. E ele estava como líder de um grande projeto de reconstrução. E ele estava autorizado pelo rei, pelas autoridades, e estava fazendo debaixo de uma autorização de Deus. E a Bíblia nos diz que um homem chamado Sambalate, Tobias e outros, ficaram enciumados com a obra de Neemias e começaram a se levantar contra Neemias. A crítica de Sambalate, a crítica de Tobias e a crítica de outros quis calar a coragem de Neemias e daqueles que estavam reconstruindo o templo. Nós temos que medir o que vem contra nós, porque muita coisa que pode estar vindo
contra mim ou contra você pode ser motivado por ciúme, pode ser uma rejeição a você, ou pode ser alguém que o inimigo está lançando contra você para fazer você parar aquilo que você começou. A síndrome de Sambalat é quando pessoas críticas, sarcásticas e até mesmo ameaçadoras tentam paralisar aqueles que estão tentando obedecer a Deus. Porque Neemias estava ali obedecendo a Deus. Ele não estava ali fazendo um projeto dele, ele estava fazendo um projeto de Deus. Deus havia colocado para ele aquela obra. E Neemias estava querendo reconstruir os muros de Jerusalém, mas Sambalat, ele queria destruir a motivação de Neemias. E o que ele começa a fazer? Ele começa a atacar a motivação. Ele começa a dizer que a motivação de Neemias era por causa do poder. A motivação de Neemias era por causa que ele estava querendo se insurgir contra o rei. Então ele começou, Sambalat, Tobias e outros, eles começaram a minar a motivação de Neemias. Ignoraram que ele estava debaixo de uma direção de Deus, ignoraram que ele estava ali autorizado, ele era autorizado a fazer aquilo. Só que a guerra contra Neemias era parar a obra, era parar a missão, o propósito de Deus. E é isso que o diabo tenta fazer. Ele tenta minar, sabe, o coração das pessoas. Ele tenta impedir com que a pessoa continue. Então, Sambalat foi muito astuto e começou a atacar a motivação. Não, ele está fazendo isso porque ele quer se rebelar contra o rei. Ele está fazendo isso porque ele quer poder. Ele está fazendo isso porque ele quer ser maior que os outros. Olha o espírito de Sambalat. O espírito de Sambalat quer se colocar no lugar de Deus. O espírito de Sambalat, ele quer saber das coisas mais do que Deus. Ele estava criticando a motivação do coração de uma pessoa. Quem somos nós para dizer a motivação de uma pessoa? Quem somos nós? Quem é o homem carnal para dizer que a motivação é ruim, que a motivação é por poder, ou que a motivação daquela pessoa é uma motivação ruim? Você não sabe os desígnios de Deus. Você não sabe os propósitos de Deus. Quando você julga, quando você ataca, quando você critica a motivação de uma pessoa, quando você julga erradamente a motivação de uma pessoa, você não está lutando contra o homem só. Você está lutando contra Deus, porque você está se colocando no lugar de Deus. Agora, olha o perfil de Sambalat. Ele zomba de quem se levanta, espalha medo e dúvidas, porque há pessoas que fazem exatamente isso. Elas ficam dizendo, cuidado com fulano, ele é duro, cuidado com aquela pessoa, porque aquela pessoa, olha, cuidado, vai passar por cima de você. Espalha medo, espalha dúvidas, lança setas, deixa no ar. É o espírito de Sambalat em operação. O espírito de Sambalat finge interesse, mas ele quer distração. Finge interesse, mas quer distração. E usa também a religiosidade para manipular. Você já deve ter visto pessoas que acham que são mais santas do que outras. Pessoas que dizem, não, eu temo a Deus, eu não concordo com você, eu temo a Deus, é Deus na minha vida. Cuidado com o espírito de manipulação. Enfrentei muito espírito religioso nos últimos 20 anos da minha vida. De pessoas, sabe, que colocavam muitas vezes a rigidez das suas convicções acima do propósito de Deus, acima do que Deus estava fazendo.
E o espírito religioso, ele não opera debaixo do Espírito Santo. Então, vai colocar os pés pelas mãos e vai sempre trazer um esparramo aonde estiver. Sambalate simboliza os que resistem à revelação de Deus, à ordem, à missão que Deus deu. Gente que não aceita a responsabilidade, então tenta desestabilizar aqueles que aceitaram. E o espírito de Sambalate não opera só dentro de uma igreja, ele opera dentro de uma empresa. Ele opera também dentro de uma família. Então você recebe um cargo de chefia, de gerência, e sempre tem alguém, sabe, olhando para você atravessado. Só que aquilo ali foi algo conquistado por você, foi algo que Deus deu para você. E daí tem alguém da equipe que ficou enciumado de você agora ser o líder ou de você ser o chefe. Tem alguém da equipe que está, sabe, espalhando coisas contra você. E o que você precisa fazer quando você enfrenta esse espírito de Sambalate? Esse espírito de Sambalate que vai tentar lhe desestabilizar. Eu já vi pessoas que disseram assim para mim: não, eu não vou aceitar um cargo de liderança, eu não vou aceitar tal coisa, porque sabe, as pessoas, elas vão ter ciúmes, elas vão falar depois. Mas espera aí, você está deixando o destino de Deus que Ele tem para a sua vida por causa dos outros? Porque vão pensar, porque vão falar? Mas você já pensou que Deus está querendo colocar isso nas tuas mãos? Porque Ele tem um propósito não só de te abençoar, mas Ele tem um propósito também depois de entregar coisas maiores para você? Não há como você aceitar uma missão e um propósito sem você, sabe, passar por cima de algumas coisas, engolir alguns sapos, jantar algumas cobras, porque isso faz parte das transições e das mudanças que Deus faz na nossa vida. Inseguranças profundas geram um comportamento controlador. Sambalate não lida com a sua estagnação, então ele ataca o progresso alheio. Sambalate, ele ataca porque na verdade ele queria ser você. Ele queria fazer o que você está fazendo. Esse é o espírito de Sambalate. O espírito de Sambalate, ele pensa: eu não posso ver o que ele está fazendo. Eu não posso ver o que ela está fazendo, porque eu deveria estar lá. Esse é o espírito de Sambalate. Então nós devemos ter cuidado, porque Sambalate, ele era movido por emoção. Mas, ao mesmo tempo, era algo que agia na vida dele. Pessoas assim querem seu foco e não sua liberdade. Elas têm baixa inteligência emocional. Por isso, elas são reativas, falta empatia para elas e, em vez de inspirar, elas acabam manipulando. Nós temos que ter cuidado com esse espírito de Sambalate, porque o objetivo do inimigo é sempre nos distrair. É por isso que Neemias disse assim: eu tenho uma grande obra para fazer e não posso parar. Sabe o que Sambalate, Tobias e os outros estavam querendo? Porque estavam querendo reuniões. Eles estavam querendo reuniões com Neemias. Neemias, vem cá que a gente quer conversar contigo. E Neemias disse: isso é cilada, eu não vou na reunião de vocês. Eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer e pronto. Deixa eu dizer para você uma coisa: não tente, sabe, estar puxando certas pessoas para estarem com você. Não tente. Faça o que Deus mandou você fazer e Deus vai te honrar. Faça o que Deus mandou você fazer. Mesmo que você às vezes não tenha o apoio de um, o apoio de outro, mesmo que você gostaria que todo mundo estivesse com você, mesmo que as pessoas duvidem das suas motivações e que você seja atacado injustamente, você seja ignorado por pessoas que não conhecem muitas vezes a sua história, que não conhecem a sua vida, que não conhecem a sua dedicação, não conhecem a sua entrega e não sabe da autorização de Deus sobre você. Se Deus te deu um cargo numa empresa, se Deus te deu um cargo numa liderança,
Se Deus te colocou como cabeça de um lugar, você tem que aceitar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque há coisas que não é mérito nosso, é escolha de Deus, não é mérito do homem, é decisão divina. E se Deus decidiu dessa maneira, cabe a nós aceitar, cabe a nós andar no propósito que Ele tem para a nossa vida. Por isso, nós temos que cuidar para não parar a nossa obra. Eu sei que há momentos que você gostaria de saltar de uma missão, que você sabe, isso está muito difícil, eu vou largar isso, eu não preciso disso para a minha vida. Talvez você pense em algum momento assim, sabe, numa coisa, eu não preciso disso para a minha vida. Mas tem coisas que não é que você precisa, é que é a missão de Deus. E se é missão de Deus, você tem que encarar a missão de Deus. Eu já vi muita gente magoada, dizendo assim, eu não quero mais me envolver com nada. Mas se Deus está colocando uma missão no teu caminho, como é que você vai dizer isso? Você vai dizer não para Deus? Você não pode dizer não para Deus, você pode dizer não para o homem, mas não pode dizer não para Deus. Porque Deus tem seus propósitos. E quando você entra no propósito, você tem a mão dele sobre a tua vida, a presença dele sobre a tua vida. Sabe o que deve nos preocupar? O que deve preocupar a mim, o que deve preocupar você, não é quem fala mal da gente, não é quem critica a gente, não é quem não apoia a gente, não é, quem está sendo injusto com a gente. O que deveria preocupar a gente é se a gente estiver em desobediência a Deus, ou se estivermos recusando uma direção de Deus para a nossa vida. É isso que deveria preocupar a gente. Por isso, mantenha-se em Deus e Deus vai dar vitória para você. Deus vai lhe capacitar, Deus vai lhe ungir e você vai levar a cabo aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Eu quero falar com você que recebeu uma missão de Deus, uma missão de ser pai, uma missão de assumir uma empresa ou assumir uma gerência ou até mesmo liderar algo dentro de uma igreja, seja lá o que for. Você não pode ignorar o que o Senhor colocou no teu caminho. Essa é a minha palavra para você. Não ignore o que foi Deus que colocou no seu caminho. Mas está muito difícil. Nem sempre é fácil, mas obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça a Deus. Obedeça. E você vai ver como Deus vai te ungir e vai te capacitar. Pode ser duro, pode ser difícil, pode ser uma briga até que nem é sua e você foi jogado lá dentro. Confia no Senhor. Se o Senhor trouxe essa missão, é que Ele sabia que você ia dar conta dessa missão e Ele vai estar com você, que é o que você precisa. Amém? Escreve aqui nos comentários, Deus vai me capacitar nessa minha missão. Escreve aí, Deus vai me capacitar nessa minha missão. Aleluia! Deus vai te capacitar nessa missão. Por isso eu quero pedir a você, me ajuda a compartilhar agora essa live, manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Eu vou estar ao vivo às 9 da manhã, depois nós vamos ter a declaração das 18 horas, nossa oração aqui não perca, logo nós vamos fazer a declaração. Hoje às 9h45 eu tenho aula na academia aqui no Global, que são aqueles meus alunos, que eu tenho uma escola online, que inclusive você pode se tornar nosso aluno, indo lá no meu site www.vinicius7.com.br. Domingo agora, às 9 horas da manhã, estarei ministrando em Santa Maria. Eu e minha esposa somos voluntários aqui numa igreja em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E estaremos ministrando às 9h30 da manhã na rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro, eu quero pedir que você me ajude a compartilhar. Essa é a sua missão. Amém? Me ajude a compartilhar. Eu sou um intercessor aqui, eu estou intercedendo pela tua vida e você sabe disso. Então me ajude a compartilhar, certo? Também quero que você ore pelos nossos programas de televisão, todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. É uma missão que Deus nos deu e é uma missão que exige de nós trabalho e recursos financeiros. E o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sustentado, mas precisamos das orações de vocês, ok? Salmos 91 diz assim:
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora fazer essa declaração, amém? Sobre a tua casa. Então, escreve aí nos comentários, eu recebo essa declaração em nome de Jesus. Tem um homem ou a esposa de alguém aí que o marido é médico. Deus está visitando a casa de vocês. Amém? Deus está visitando a casa de vocês. O Senhor me mostrou um carro branco e um médico dentro. Deus está fazendo alguma obra maravilhosa aí nessa família. E essa semana vai ser uma semana de abertura de portas para vocês e de solução de problemas que vocês estavam. Eu não sei que problema que é, mas era algo que estava preocupando muito vocês. Amém? O Senhor também me falou, tem uma pessoa que está me ouvindo nesse momento. Essa pessoa é da região de Gramado, aqui do Rio Grande do Sul, porque eu vi muitas flores na minha frente, são flores que tem ali na serra. E então eu entendi que era alguém da serra. Deus está livrando você de algo que estava perturbando e perseguindo você. Seja você quem for que está aí me ouvindo. Deus está te dando um grande livramento em nome de Jesus. Amém? Deus está te dando um grande livramento. Também tem alguém do Pará que está aí me ouvindo. E o Senhor está tirando do teu caminho pessoas que estavam te perseguindo, apontando o dedo para você. O Senhor é a tua justiça, é a tua defesa. No nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar essa bênção sobre a tua casa. Declaramos em nome de Jesus bênçãos e salvação para o seu lar. Declaramos que a visitação de Deus está chegando à sua casa para liberar bênçãos para o seu lar. Oramos para que cada membro da sua casa seja tocado pelo poder e pela presença de Deus de uma maneira divina. Quebramos o poder de todo espírito maligno que possa se voltar contra a sua casa, sua família, seus bens e sua propriedade em nome de Jesus. Declaramos que todas as obras das trevas estão amarradas. Declaramos que a sombra do Senhor se manifestará sobre o seu lar e oramos para que forças angelicais sejam liberadas para proteger e vigiar. Oramos para um novo dia para o seu lar e que nesta estação cada membro da sua família tenha um novo e renovado encontro com o próprio Senhor. Como está escrito em Atos 16:31, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Declaramos salvação na tua casa. Pai querido, em nome de Jesus, vem com o teu poder agora e toca com o teu poder na vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Senhor, dá vitória a este lar, dá vitória a essa família. Quebra completamente, Pai, todo espírito de perseguição, todo ataque à motivação dessa pessoa, todo julgamento, todo espírito de inveja, de ciúme, se levantando contra a vida dessa pessoa, todo espírito de Sambalate, de Tobias, todo tipo de ataque espiritual à honra dessa pessoa, ao caráter dela, à humanidade dela. Toca com o teu poder e proteja ela, Pai. Cancelamos agora todo espírito de injustiça, toda maldade, toda trama do inimigo. Nós quebramos agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Dá vitória a essa pessoa, Pai. Dá vitória à sua casa. Dá vitória à sua família. E meu Pai, assim como Neemias disse que tinha uma grande obra para fazer e não podia parar, nos dê esse espírito que o Senhor colocou sobre Neemias, esse espírito de fortaleza, esse espírito de permanecer firme. Sim, ó Deus, o nome de Jesus nós te pedimos,
Fortalece-nos, dá-nos força para tocar nossos projetos, força para não desistir, força para progredir, força para não desistir. Senhor, que a força do alto, a força do Senhor venha sobre essa vida. A força do Senhor venha sobre essa casa, no nome de Jesus Cristo. Que a força do Senhor venha sobre essa pessoa, no nome de Jesus. Fortalece ela, capacita ela, dá vitória a ela, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo. E oramos para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor, renda-se a Jesus Cristo. Dá vitória a essa pessoa, Pai. Amém e amém. Em nome de Jesus, o Senhor está te fortalecendo. Saia para vencer no dia de hoje. Em nome de Jesus. Compartilha essa oração, manda para alguém. A vitória é tua. Não desiste do que Deus colocou nas tuas mãos. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até às 9 da manhã. Bom dia. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, Senhor, que outubro será um mês de muitas bênçãos na nossa vida e na nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, livra-nos do mal, livra-nos da maldade, livra-nos de todo laço de Satanás. E nós te pedimos, Senhor, Tu és o nosso pastor, que guia a nossa alma, que nos conduz a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Libera sobre nós da Tua provisão, libera sobre nós o Teu cuidado, no nome de Jesus, a nós e a todos a nossa casa. Quebramos agora, Pai, todo tipo de espírito de inveja, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo e de oração contrária. E te pedimos, Senhor, guarda-nos, a nós e a nossa casa. Desfaça, Pai, o laço preparado, a arma forjada, o mal, Senhor, planejado. Pedimos a Tua proteção e o Teu livramento. Consagramos o dia de hoje, somos gratos ao Senhor pelo dia de hoje. Obrigado pela vida. Celebramos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado. Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. No nome de Jesus Cristo, Senhor, eu abençoo a vida dessa pessoa, abençoo sua família e que essa família seja uma família visitada pelo Senhor, que todos eles tenham uma experiência com Jesus e que a palavra se cumpra na íntegra e será salvo tu e toda a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. As pessoas me perguntam o que significa Ebenezer. Ebenezer significa até aqui o Senhor tem nos ajudado. A Bíblia nos fala lá no livro de Samuel que Samuel estava preparando um sacrifício para Deus e de repente os filisteus vieram para cercar o povo de Israel. E o Senhor deu grande livramento naquele dia. E então foi declarado Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ou seja, já nos ajudou muito, continua nos ajudando e continuará nos ajudando. Você crê nisso, no cuidado do Senhor? Não faça as coisas por fora de Deus. Não tente ser independente de Deus. Coloque Deus no centro da tua vida. Coloque Deus. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você dedica tempo para a oração, quando você não quebra propósitos, quando você se mantém firme na fé, você está honrando a Deus com a sua vida. Por isso, não meça esforços. Não meça esforços para estar numa oração. Não meça esforços para cumprir o seu propósito. Sabe, se você perguntasse para mim hoje, e se você pudesse parar de trabalhar, você iria parar? Não, eu não iria, porque eu tenho um propósito na minha vida. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você tem que entender que nós, muito mais do que viver bem aqui nessa vida, certo? Ainda que eu acredito que todo mundo merece viver bem, nós precisamos cumprir o nosso propósito. Existe um propósito de você estar aqui.
E o seu propósito não é só você ser feliz. O propósito é você cumprir a vontade de Deus, é você realizar a vontade de Deus. Eu compartilhei nos Estados Unidos, aqui numa reunião que nós tivemos, que Deus me deu um sonho. E nesse sonho foi algo muito marcante, porque ministrou muito forte no meu coração. Meus filhos estavam saindo para brincar numa quadra perto da casa onde eu estava. É como se a minha casa fosse no fim de uma rua, sabe? E eu abri a porta e eu vi, eram 3. Eu tenho 2 filhos, mas eu vi 3 no meu sonho. Eu vi o Lucas, a Thalita, e vi um terceiro que eu não consegui identificar o rosto. E eu vi as 3 crianças saindo para brincar, indo numa quadra brincar próximo. Quando eles dobram a esquina, eu vi que o tempo ficou feio, assim feiou de uma maneira assim tão rápida, tão violenta. E eu vi árvores caindo, eu vi postes torcendo e aquele vendaval lá fora, e eu saí correndo atrás deles. Sabe? E cruzei rua, e inclusive dentro do meu sonho, eu estava muito assim, nervoso, muito preocupado, e saí rasgando rua, enfim. E quando eu cheguei no lugar que eles estavam brincando, na quadra que eles estavam brincando, que eu pensei que o vendaval tinha tocado neles, sabe? Eles estavam bem, estavam brincando, e eu pude descansar meu coração e trouxe eles de volta. E quando eu despertei, quando eu acordei pela manhã com esse sonho, o Senhor me disse que da mesma maneira que eu tinha cuidado dos meus filhos, eu também tinha que ter cuidado dos filhos dele. E essa palavra foi muito forte dentro de mim, porque dentro do sonho eu estava desesperado para salvar os meus filhos. E eu preciso fazer o mesmo pelas pessoas. E isso foi, eu posso dizer, uma experiência que Deus me deu, sabe? Que assim como a gente corre pelos nossos, a gente tem que correr pelos de Deus. É por isso que a Bíblia diz que alguns, até na sua hospitalidade, acabaram hospedando anjos, porque nós precisamos fazer as coisas para Deus, para cumprir o propósito de Deus. Então, os seus sonhos não devem ser um fim, mas eles devem ser um meio para você cumprir um propósito maior. E existe um propósito de Deus na tua vida. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito, sabe, para sua casa. Deus tem lhe dado muitas ferramentas. Talvez Deus tenha lhe dado empresa, emprego. Deus tenha lhe colocado diante de autoridades. Você seja uma pessoa de influência, ou até mesmo você seja uma pessoa que já conquistou na vida, já venceu. E você diga: eu já fiz a minha parte. A nossa parte só acaba quando nós fecharmos os olhos aqui para essa terra, totalmente. E abrirmos os nossos olhos face a face diante de Jesus. Mas enquanto você está aqui, você tem que cumprir a sua missão. Você tem que cumprir o seu propósito. E isso é uma coisa que tem que vir muito forte dentro de nós. Nós não podemos viver apenas para essa vida, certo? Não podemos viver apenas para essa vida. Você tem que buscar o propósito de Deus para você. O propósito de Deus para você. Eu acredito que Deus nos abençoa para a gente abençoar. É por isso que o Senhor disse para Abraão: "Sê tu uma bênção". Por que o Senhor disse para ele: "Sê tu uma bênção"? Porque ele era abençoado, mas ele precisava ser uma bênção para o tempo que ele estava. Ele precisava ser um tempo para as próximas, ele precisava ser uma bênção para as próximas gerações. Ele precisava ser o patriarca da fé para deixar um legado. Então por isso que o Senhor disse para ele: "Sê tu uma bênção". Ou seja, a bênção não podia parar nele, a bênção tinha que continuar. Eu carrego muito aquela ilustração do Jordão e do Mar Morto, e eu tento me colocar inclusive nessa palavra, porque o Mar Morto, tudo que entra lá, todos os afluentes que ele recebe dos rios que estão próximo dele, tudo que entra lá morre, por causa que tem muito sal. Nós precisamos ser como um Jordão, sabe?
carregando a vida de Deus e transportando a vida de Deus à nossa vida, sendo bênção, sendo abençoados e ao mesmo tempo sendo uma bênção para a vida de alguém. Você tem que ter cuidado de algumas coisas na vida, porque tem certas coisas que podem trazer um grande atrapalho para o teu futuro. E uma delas é tentar atrapalhar os outros. Sabe, tem gente que ela, além de não ajudar ninguém, ela atrapalha. Como assim atrapalha? Bem, se você pode indicar alguém para um emprego e você, sabe, não indica aquela pessoa por causa do seu nome, você pode estar atrapalhando o destino de alguém, porque a responsabilidade depois que você indica, né? Você sabe que aquela pessoa, o pouco que você conhece daquela pessoa, você sabe que aquela pessoa é uma pessoa correta e você tem o poder de ajudar ela, mas se você não ajuda ela, você está atrapalhando ela, certo? É que nem quando você critica uma pessoa, você fala mal. Hoje o mundo virou muito crítico, as pessoas criticam tudo, é a roupa que você veste, é o que você tem. As pessoas, elas não olham só para elas querem olhar para o outro, elas querem ver o argueiro que está no olho do irmão. Eu vou lhe dizer uma coisa, cuidado para você não ser um atrapalho, porque às vezes você não vai atrapalhar só aquela pessoa, você vai atrapalhar outras, entende? E essas coisas podem bloquear não só bênçãos na tua vida, como podem atrair problemas para a sua vida, podem atrair problemas. Então não seja um atrapalho na vida de alguém. É que nem quando uma pessoa está cruzando uma ambulância, né? E você tem que dar o lado, você está dirigindo e a ambulância vem atrás e todos os carros vão indo para o lado. Sabe por quê? Porque tem alguém ali que talvez esteja entre a vida e a morte e você tem que deixar aquela ambulância passar. Você não pode ficar, sabe, obstruindo o caminho. Você tem que sair, você tem que dar espaço para aquela ambulância passar, porque às vezes por questão de alguns minutos, o destino da vida de uma pessoa é traçado. Então, aquela ambulância tem que chegar o mais rápido que puder ao pronto-socorro, ao hospital. Não seja atrapalho na vida de ninguém, sabe? Não seja um peso na vida de alguém. Às vezes a pessoa, eu vejo isso muito acontecendo, eu já vi isso inclusive acontecer dentro da igreja. A pessoa querer sair da empresa ou querer sair da igreja, né? E as pessoas dizendo assim, logo vai se arrepender de ter saído daqui. Você não pode dizer isso, você está sendo um atrapalho na vida da pessoa. Você tem que dizer o contrário, você tem que dizer, olha, que Deus te abençoe e que você consiga se encontrar numa outra igreja, ou se é no caso da empresa, né, quem é empresário, um empreendedor, aí tem que dizer, olha, que Deus te abençoe nesse novo tempo. A pessoa pode ser muito importante para você. A pessoa pode ser um gerente seu, né? A pessoa pode ser uma pessoa que faça diferença, uma pessoa assim que, enfim, era um tesouro com você. Mas, no entanto, né, apareceu uma oportunidade melhor para aquela pessoa. Ou ela tem os seus, podemos dizer, as suas prerrogativas, né, de sair, tem os seus motivos. Deixa ela sair, deixa ela fluir, deixa ela ir para frente. Não atrapalhe, não amaldiçoe, não torça ao contrário, não diga para ela que ela vai se arrepender, sabe? Não libere essas palavras, não seja esse tipo de pessoa de atrapalho. Porque às vezes nós perguntamos para Deus, por que a nossa vida está tão difícil? Por que estamos enfrentando tanto problema? Bom, às vezes a gente está plantando isso, nós estamos colhendo, sabe, do fruto dos nossos próprios pecados. Porque eu não posso ser, sabe, um teto para alguém, eu tenho que deixar que a pessoa cresça. Hoje, a equipe que trabalha comigo, né, por trás, nos bastidores, que são pessoas que fazem minha mídia, pessoas que trabalham no meu jurídico, no financeiro e outras coisas, sabe? São pessoas que, a maioria delas, foram muito, quando chegaram, algumas, não todas, algumas não tinham uma grande capacitação para o cargo que elas iriam ocupar ou para aquilo que elas iriam fazer. Mas eu fui dando curso para elas, eu fui pagando os estudos delas, eu fui fazendo muita coisa ao longo para elas, para ajudar elas. E se tornaram profissionais, se tornaram pessoas incríveis, né? E eu
teria problema hoje de dizer, olha, se apareceu uma oportunidade melhor, pode ir. É importante para mim aquela pessoa, sim. Eu investi muito nessa pessoa, sim. Mas a felicidade dela importa mais para mim, certo? Porque ela já tem me servido muito, então que Deus abençoe. Nós temos que ter isso dentro de nós. Hoje nós vemos um mundo muito egoísta. Nós vemos um mundo que as pessoas, se elas não servem você, então elas não servem para nada. E você tem que entender, Jesus disse que aquele que der um copo de água a um dos seus pequeninos, Jesus disse isso, não vai deixar de receber o seu galardão, foi o que Jesus disse. Em outras palavras, se o nosso Deus, Ele considera até as pequenas coisas que os outros fazem, né, por nós, por que nós não vamos considerar o bem que aquela pessoa ela é ou o bem que aquela pessoa faz? É um pecado você mexer com gente que não está fazendo mal para você, não está fazendo mal para os outros. É um pecado. Entenda, isso é uma coisa errada, né? Uma pessoa que nunca fez nada para você e que ajuda os outros e você está, né, batendo com a língua nos dentes, atacando a pessoa, querendo derrubar ela, querendo destruir ela no trabalho, na igreja. Isso é errado, isso é um pecado. E isso pode fazer com que a gente tenha certas tempestades na nossa vida desnecessárias. Por isso, segura essa palavra no teu coração. Não seja atrapalho na vida de ninguém. Ao contrário, se tu uma bênção. Amém? Escreve aqui nos comentários, eu vou abençoar e jamais amaldiçoar. Escreve aí, eu vou abençoar e jamais amaldiçoar, em nome de Jesus. Amém? Quero falar rapidamente para você do meu livro, Café com Jesus, certo? Esse livro aqui, levei um ano para escrever ele, mas é um livro extraordinário, certo? É um devocional, um para cada dia do ano, são 366 devocionais, inclusive um para o bissexto, né? E aonde você vai ter uma edificação, direção e vai receber muito de Deus. Você pode adquirir esse livro e todos os outros, você pode receber através, você pode pedir através do nosso site www.vinicius17.com.br. Eu tenho 18 livros escritos e todos os nossos livros são uma bênção. Tenho certeza que vai fazer a diferença na tua vida. Adquira inclusive todos os nossos livros, para que você possa mergulhar em mais de Deus. Também quero falar rapidamente da nossa academia, Academia Kingdom, que é uma academia de treinamento e discipulado também, Academia Kingdom Global, certo? Aqui nessa academia você vai ter acesso a todos os nossos eventos anteriores. Também você vai poder toda terça-feira, às 20 horas, 8 horas da noite, ter acesso a um conteúdo exclusivo, onde muitas vezes eu estarei ao vivo, né, junto com você. Vamos ter painéis, podcasts exclusivos. Aqui o primeiro módulo é o módulo do discernimento espiritual, onde eu falo sobre fatores que determinam a forma como Deus se comunica com você, como reconhecer a voz de Deus, como Deus atrai a nossa atenção. Esse é só o primeiro módulo. Olha aqui quantos módulos nós temos. Ao longo desse ano, você vai ser treinado e ao final dele você vai ter um certificado da nossa academia, Academia Kingdom. E dia 24 e 25 agora, quem é da academia vai poder se inscrever para um evento gratuito, certo? Onde nós vamos trazer alguns profetas do exterior para estarem junto conosco. Então você que é da academia, até domingo você pode se inscrever gratuitamente, certo? E participar do Encontro Profético Global, que serão 2 dias, 24 e 25. Vai ser incrível, vai ser uma bênção. E na segunda-feira eu vou destinar algumas vagas para quem não é da academia e que também vão ser gratuitas, certo? Deus colocou isso no meu coração, quero semear na tua vida. Então te organiza aí, porque segunda-feira eu vou liberar as vagas gratuitas e vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Se você quiser ser um aluno da nossa academia, entra no meu site agora, www.vinicius17.com.br, e faça parte dessa turma que vai crescer muito esse ano, tenho certeza disso. É uma oportunidade para você andar junto com a gente. É uma oportunidade para você andar junto com a gente e receber mais de Deus aí na sua vida.
Amém? Quero pedir a você que entrou agora nessa oração, que você compartilhe com 12 pessoas. 12 pessoas. Manda aí para 12 pessoas essa oração agora. Em nome de Deus, seja uma bênção na vida de alguém. Compartilhe essa oração. Como eu disse para você, não pode morrer em você algo, certo? Você tem que continuar plantando. Então seja generoso e compartilhe essa oração na vida de alguém. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Aleluia, esse salmo que nós temos declarado, tanto de defesa quanto de ataque. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Estamos consagrando o mês de outubro ao Senhor, e também declarando que outubro será um mês de muitas bênçãos na nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Escreve isso aqui nos comentários e não esquece, você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal e começa a orar com a gente 6 da manhã, 18 horas. Você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença. E eu digo para você, fica uma semana, sem faltar as orações às 6 e às 18, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Depois você vai querer continuar sem eu falar. Experimenta fazer isso. Você vai experimentar coisas novas de Deus. Posso orar por você? Deixa eu orar pela tua vida e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós consagramos agora nesse momento o mês de outubro, para que o mês de outubro seja um mês de muitas bênçãos. E como está escrito na tua palavra, consagra ao Senhor os teus planos para que eles sejam bem-sucedidos. Senhor, que os nossos planos, Senhor, sejam agora colocados diante de Ti, para que o Senhor coloque a Tua mão. Abençoe, Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. A minha oração a Deus é para que essa pessoa caminhe sobre céus abertos no dia de hoje e que grandes operações sobrenaturais sejam liberados sobre a vida dela e sobre a sua casa. Senhor, interrompa agora todo plano do inimigo que estiver, Senhor, em movimento contra a vida dessa pessoa. Tudo aquilo que está tramitando no inferno contra ela, Senhor, seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo. E eu profetizo em nome de Jesus que hoje será um dia próspero, será um dia de respostas divinas, será um dia de acessos, será um dia de oportunidades, será um dia, Senhor, aonde a vitória, o milagre está sobre ela e sobre a sua casa. Também oro para que toda enfermidade, toda dor renda-se a Jesus Cristo. Toda enfermidade, todo ataque que tem trazido tristeza, que tem trazido angústia, aflição para dentro dessa alma, Senhor, que essa pessoa seja curada agora, que ela seja curada. Jesus Cristo cura, Ele sempre cura, e eu quero declarar a cura na alma dessa pessoa e que ela levante agora. Que ela levante de toda tristeza, que ela levante de toda frustração, que ela levante de toda depressão. Que um fortalecimento do alto venha sobre ela em nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, para que o Senhor tire pessoas de confusões, tire pessoas de laços, Pai. Pessoas que estão orando e pedindo ao Senhor, Senhor, me tira dessa confusão, me tira desse laço, me tira dessa fofoca, me tira dessa situação adversa que eu estou. Senhor, dá livramento agora. E como Jesus disse, vai e não peques mais. Que essa pessoa, Pai, a partir de hoje,
a partir de hoje, ela trilhe um caminho da sabedoria, ela se aproxime de Deus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor intervenha em situações complexas, em nome de Jesus, até mesmo aqueles que têm reuniões importantes no dia de hoje, aqueles que têm desafios financeiros. Senhor, honra a fé de cada um dos teus filhos. E nós te pedimos, Senhor Jesus, encha a nossa vida da tua presença. Nós queremos mais de Ti, encha-nos da Tua presença, Espírito Santo, precisamos de Ti, vem sobre nós, nós te pedimos, em nome de Jesus, toque-os com o Teu poder, Jesus, amém e amém. Amém, gente querida, você recebeu essa oração? Teu dia vai ser uma bênção, amém? Teu dia vai ser uma bênção, não seja atrapalho na vida de ninguém, porque Deus vai te abençoar, em nome de Jesus, mais e mais. Se Deus quiser, às 9 horas da manhã, se Deus quiser, eu estarei ao vivo junto com vocês. E já diretamente do Brasil, para a glória de Deus. Um forte abraço e até mais.